Bem, todo mundo sabe que o Brasil ele tem uma certa dificuldade em crescer economicamente, né? Nós estamos estagnados aí basicamente há 20 anos, né, com uma economia aí nos seus 10 trilhões de reais aí de PIB ou de 2 trilhões de dólares, né? Algo bem complicado aí, por assim dizer. E por que nós estamos enfiados nessa loucura toda? Nós podemos pegar, por exemplo, uma carga tributária elevada no Brasil, nós podemos pegar um ambiente mais hostil ao empresário, como, por exemplo, insegurança jurídica, ou também como, por exemplo, quando troca de governo, às vezes muda tudo, enfim, você não tem previsibilidade, enfim, você tem diversos fatores, e aí, somando tudo, você acaba criando uma resistência para se investir no Brasil. E aí a gente vem aqui nessa matéria aqui do valor econômico, que fala que, entendo porque o Brasil é um dos países que menos se investe no mundo. E aí é que fala sobre, por exemplo, a questão aqui, ó, a base do cálculo do ICMS é péssima, um ajuste fiscal mais amplo, enfim. A sustentabilidade fiscal também é importante, porque sem ela o temor é que a trajetória crescente da dívida puxe taxa de juros, que é um outro problema. Caso vocês não saibam, a média de um juros de financiamento, por exemplo, na Europa, de um carro, por exemplo, é de 6%, aqui no Brasil é 20%. E por que nós temos essa taxa de juros tão alta? Nós temos aí uma economia, de novo, que não é estável, nós temos regularmente, não estou falando só de governo Lula, não, estou falando de governos em geral, que estouram os gastos públicos, gastam mais do que arrecada, isso gera inflação e, por consequência, força o Banco Central a aumentar os juros, porque tira a liquidez de dinheiro do mercado, contendo a inflação num período. E, de novo, quando eu falo inflação, o certo seria se referir à inflação ao aumento da base monetária, não aumento de preços. Então, o Banco Central, ele não é que ele controla a inflação, mais ou menos. Na verdade, ele contém o aumento de preços. Essa inflação já aconteceu. O aumento de preços, ele basicamente contém o Banco Central aumentando a taxa de juros. E aí você acaba colocando em empecilho no crescimento econômico de um país. Porque com a taxa de juros mais alta, ela vai desincentivar você a consumir. Você, por exemplo, não vai financiar uma casa a um juros anual de 20%. Você não vai financiar um carro de juros anual 20%. Então, assim, igual ele fala, que você tem questão dos juros, você tem questão da inflação também, que acaba fazendo sua moeda perder valor, enfim. E aí, outra, a participação do governo no PIB piorou muito nos últimos anos. É muito difícil chegar a uma taxa de investimento perto de outros países sem uma recuperação da capacidade de investimento do Estado. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui. Primeiro ponto. O PIB, ele mede basicamente o quê? Gasto público, gasto privado, saldo da balança comercial e investimentos, seja ele público ou privado. E aí, quando você está na parte de investimento, o gasto público ali, investimento público entra junto. E aí, quando ele fala participação do governo no PIB nos últimos anos, e é muito difícil chegar a uma taxa de investimento, enfim, o governo, ele necessariamente, por investir na economia, você tem a questão da qualidade do investimento. Então, o que quer dizer? Não é só por o governo investir que é bom, você tem que ver a qualidade do investimento. Aí você pega essa bifurcação que a gente tem, do investimento público e privado. Você tem essas duas bifurcações. Qual que tem mais qualidade? Geralmente a privada. Por exemplo, vamos para um hospital, ele vai fazer, por exemplo, uma rede de hospitais, por exemplo, vai criar um novo hospital e o governo vai criar um novo hospital público. Qual é o que tende a ser mais eficiente? Acaba sendo da empresa privada. Por quê? Por exemplo, quando eu sou dono de uma empresa, de uma rede de saúde, enfim, eu tenho um incentivo para poder criar um hospital com maior nível tecnológico de saúde, enfim, pelo menor custo operacional possível, para fazer o quê? Que o consumidor lá na ponta pague um valor mais baixo e eu esteja acima dos meus concorrentes. Você tem esse incentivo. Não estou falando que é 100%, porque existem empresas que têm uma ingerência maior. Não estou falando que, mas é uma regra geral, tá? Não é 100%, mas é geral. Agora, o público, lembra, quando nós falamos de público, nós estamos falando de um monopólio.
por exemplo, o SUS, basicamente, hoje no Brasil, ele é como se fosse uma espécie de monopólio público. E aí, quando você pega monopólios públicos em geral, como, por exemplo, Correios, como, por exemplo, Petrobras, você tem um problema da ingerência política. Por quê? Porque o incentivo não é de você colocar um gestor técnico naquela área. O incentivo é você colocar um político, um apadrinhado, um cara que te ajudou a te eleger. Então você tem esse problema. O próprio Estado cria essa ineficiência pelo seguinte fato: você, quando você indica um técnico, é menos um cara para te apoiar numa futura eleição ou, quiçá, reeleição. Então, tipo assim, você tem essa ineficiência que o próprio Estado ele nasce com ela. E aí, então, você simplesmente, tipo assim, investimento do privado e do público tem essa diferença. Mas, independente do que seja, o pessoal tende a priorizar o investimento público e não privado, sendo que o privado, é o que tende a ser mais eficiente e é o que tem estado em menor quantidade no Brasil. É o que tem, porque, por exemplo, nós tivemos uma grande recessão econômica nos anos 2013, 14, 15 e 16. Foi uma recessão muito forte. Nós podemos observar isso aí com diversas percas de emprego, empresas saindo do país. Foi uma dificuldade de se estabilizar. E quando em 2019 Bolsonaro estava implementando reformas necessárias para poder estabilizar a economia, para em 2020 começarmos o ciclo econômico de alta, veio a pandemia. E mesmo com a pandemia, enfim, com todas as dificuldades, conseguimos ainda passar ela depois com uma inflação meio alta em 21, mas em 22 e 23 acabou sendo estabilizada pela gerência técnica, de novo, que o Bolsonaro indicou para o Banco Central e que o Lula ataca frequentemente. E aí, de novo, e olha só, o Brasil é um dos 10 países, piores países em competitividade digital. E aí isso entra, por exemplo, na questão do investimento. Por quê? Porque um dos fatores que entra para isso aqui é a questão do Brasil ser um país com menor nível educacional. É um país que tem uma renda anual aí de 7 mil e poucos dólares. É um país pobre, querendo ou não, né? Uma média aí mensal de R$ 2.500. O que você faz com 2.500 hoje no Brasil? Nada. Uma coisa é 2.500 em 94, outra coisa é 2.500 agora em 2024. Entendeu? A inflação foi brutal a inflação no Brasil. E aí você tem, tipo assim, uma empresa, por exemplo, também vai investir no país. Você tem essa parte educacional também que é importante. Por quê? Vamos supor a Google. A Google vai investir no Brasil, por exemplo. O que adianta você investir no Brasil se você não tem, por exemplo, um empregado capacitado? O que adianta você investir num país em que sua parte tecnológica, mas você não tem mão de obra para poder exercer aquela função? Que, inclusive, é uma coisa muito engraçada. O Brasil ele tem esse problema, como se fossem dois países distintos. O Brasil, que necessita de empregos, e o Brasil que falta empregos. Nós temos essa bifurcação interessante no Brasil, pela falta de pessoas capacitadas no Brasil, que fazem as empresas disputar a tapa dessas pessoas, e ainda assim é um empecilho para o crescimento econômico. Porque quando você tem uma defasagem, um problema no setor produtivo, você afeta a classe menos classificada. Por quê? Porque aqui, o setor econômico, a parte que tem mais dinheiro, acaba gerando renda, acaba sendo um motor da economia que ajuda os menos capacitados, porque faz ele, por exemplo, conseguir no futuro uma taxa de juros mais baixa para poder financiar um carro, financiar um imóvel, conseguir comprar um eletrodoméstico. E esse ciclo todo faz um PIB crescer, de novo, com gasto privado, não público. Por quê? Porque o gasto público, ele tende a ser um gasto tende a ser um gasto não eficiente. Por exemplo, de novo, igual eu falei da questão do SUS, eu vou trazer para agora outro exemplo. Vamos supor, o Estado vai construir, por exemplo, uma rodovia, por exemplo. Ou, por exemplo, vamos melhorar, uma ferrovia, por exemplo. Uma ferrovia. Ele vai construir uma ferrovia, ele vai gastar tantos bilhões lá, mas inevitavelmente parte se perde em corrupção, parte se perde porque o governo não tem o incentivo de querer fazer uma ótima licitação para ser competitiva. Então você tem esses diversos fatores que acabam com o gasto público, ele acaba, vamos supor, o necessário seria 1 bi, ele acaba gastando 1,5 bi, 2 bi. Por quê? Porque você não tem incentivo de lucro. O Estado ele não precisa de lucro porque ele é um ser coercitivo. Ele basicamente
obriga você a pagar imposto, ele é um ser que coage o indivíduo. E aí ele não tem incentivo de dar certo. Ele funciona bastante como se fosse uma máfia, por exemplo. E aqui, Brasil é um dos piores lugares do mundo para se investir, segundo o CEO da Empíricos. Enfim, esse é o Brasil. Esse é o Brasil que algumas pessoas tratam, tipo assim, que tem que taxar o mais rico, que isso aí tem que fechar a economia. Não, não tem que fechar a economia, muito pelo contrário. Você tem que abrir a economia. Por quê? Porque é na troca de produto, na troca de dinheiro que ocorre valor, que gera valor na sociedade. É aí que está, por exemplo, a criação de riqueza. Por exemplo, um produto vem importado da China. Tá, por que hoje, vamos supor, a Great Wall, que comprou a fábrica da Mercedes em São Paulo, não está produzindo até hoje? Simples, porque mesmo com a alíquota de imposto de importação mais alta, é mais fácil você importar da China, trazer para cá com essa alíquota alta de imposto que a gente tem, porque o ambiente tributário, o ambiente de legislação trabalhista, enfim, no Brasil, acaba sendo também um empecilho. Você tem uma cadeia de problemas. Insegurança jurídica, igual eu falei, você tem muitos problemas e no final das contas, quem paga é você. Esse é o problema. Enquanto nós não nos preocuparmos em elegermos deputados e senadores que se preocupem com os princípios de liberdade econômica, foquem em querer aprovar uma reforma tributária que seja de fato benéfica, que a atual não é, ela tecnicamente é uma reforma tributária bastante forma de aumentar imposto, acabando com o setor de serviços, que é o que mais emprega no Brasil. Enquanto nós tivermos deputados que apoiem esse tipo de medida, o Brasil não vai ter futuro. Então, é isso que o Brasil precisa entender. Enquanto nós estivermos abraçados com esses desenvolvimentistas de Keynes, que fechar a economia e gasto público, pode soltar a rodo, vamos fazer um pibão aí, a economia deve depois nesse tipo de problema, vai ser péssimo para o Brasil, vai ser péssimo. Nós temos que mudar esse tipo de mentalidade, parar de entender que o Estado não é o seu pai, o Estado ele é um ser coercitivo, ele não está ali para te ajudar, ele está ali para te atrapalhar. É você, indivíduo, que tem que correr atrás do seu plano de saúde, do seu plano educacional, é você, indivíduo, que tem que fazer. Não terceirizar para o Estado. Quando você basicamente está querendo falar assim, não, o Estado tem que cuidar da educação, o Estado tem que cuidar da saúde. Você está falando que eu sou incapaz de cuidar da minha saúde, da minha gerência financeira para a saúde, gerência financeira para a educação, gerência financeira para o financiamento de imóvel. É tudo, é questão de mentalidade, não é questão de um macro que, como se fosse, tipo assim, empresário malvado, enfim, esse tipo de coisa. Esquece. É questão de mentalidade. É isso que eu queria poder falar para vocês nesse vídeo. Por que o Brasil tem essa ineficiência de investimento e que isso acaba atrapalhando muito a economia brasileira. E deu uma distinção muito boa aqui, eu acho que a didática foi até legal. Mas enfim, pessoal, obrigado.